gente. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Agradecer a Deus e Jesus a oportunidade de estar aqui hoje na casa, pedir o amparo para que eu não fale aquilo que eu penso, daquilo que eu acho, mas daquilo que a gente aprende na doutrina espírita, né? E pedir também, para levar em conta meus defeitos, né? Só minha boa vontade de ter vindo hoje aqui falar para o pessoal aqui na casa. Sim? Eu fui convidado para fazer um estudo, né? E vou falar um pouquinho sobre a porta estreita, que é uma passagem que consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. E para quem não conhece, eu vou ler o trecho e a gente vai bater um papo sobre o assunto, né? Na interpretação do Evangelho. O trecho fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Vou ler novamente, que é um trecho bem pequeno, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Quando a gente foi convidado a esse estudo, a gente ficou um pouco curioso. Eu vou usar a cola de vez em quando, tá bom? Em relação ao tema, porque a expressão porta é uma expressão muito corriqueira no dia a dia da gente, né? A gente sempre usa a porta para entrar no salão, a porta para entrar em casa, a porta para entrar no serviço. E a expressão porta é uma expressão que, de certa forma, ela acaba sendo um pouco recorrente no Evangelho. E eu fiquei curioso para poder descobrir mais ou menos se Jesus usou muito ou pouco essa alegoria da porta como algo que pudesse ser para nós algum tipo de referência. Porque como a gente está entrando e saindo, pode ser que Jesus tenha usado em mais de uma oportunidade. Eu encontrei lá no Novo Testamento, apenas nele, 95 passagens vinculadas à porta. Então, em 95 vezes, a expressão porta foi utilizada com algum tipo de sentido. E aqui é bem interessante que nós temos, na leitura da palavra porta, várias interpretações, ou vários sentidos, que podem ser decifrados dentro do Evangelho. Até trouxe alguma curiosidade, eu coloquei assim, a questão da receptividade do Pai para conosco. É um trecho muito bonito em Mateus, no capítulo 7, versículo 8. Até um pouquinho antes desse trecho que a gente leu. Fala assim: porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Ou seja, dando a ideia de que se a gente bater a porta vai ser aberta. Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Batendo a porta, abrindo o quê? Abrindo a possibilidade de ter um contato e pedindo algo, né? Como foi pedido na oração pelo companheiro realizado. Aí achei outra expressão de porta ligada ao templo íntimo. Fala assim, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entre no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O que significa, né, quando você vai orar, entra, né, em sua casa e tranca a porta, né? É o espaço íntimo, né? A porta da nossa própria intimidade. E encontrei um texto para a gente poder fechar essa parte do Apocalipse 3:20. É um trecho muito bonito, que eu tenho uma pessoa que tem muito carinho, que já desencarnou, que muitas vezes quando ia orar, iniciava suas orações lembrando desse trecho, que é tão bonito, que representa um pouco Jesus e o seu encontro conosco, quando fala assim: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que bonito. E eis que estou à porta e bato. Quantas vezes Jesus está à porta batendo, né? E a gente não abre a porta ou não dá a oportunidade de ele entrar e cearmos com o mestre. Então você vê que a palavra porta aparece em vários sentidos. Ela não se restringe apenas ao trecho que a gente trouxe. E o trecho que a gente trouxe a gente pode dividir em duas circunstâncias apenas. E aí, a partir dessas duas circunstâncias, a gente abre um caminho, um leque de reflexão. No nosso estudo, a palavra porta lembra o quê? Lembra primeiro a existência de duas portas. Não é isso mesmo?
Existe a porta que é a porta larga e a porta estreita. Apesar do estudo chamar a porta estreita, a gente fala de duas portas. A porta larga, que é a primeira passagem, e a segunda parte é a porta estreita. Que de certa forma faz alusão ao quê? A escolha realizada e o caminho percorrido. Não é isso mesmo? Então somos pessoas de escolha, somos pessoas de livre-arbítrio, e a partir da escolha que vamos fazer, ou a porta que vamos entrar, nós vamos o quê? Percorrer algum tipo de caminho. Aí eu posso então pegar esse estudo e dividir nessas duas partes, exatamente o que eu fiz. A gente começa primeiro pela porta larga, que essa é conhecida por todos nós. Depois a gente entra pela porta estreita. Vamos lá então. Entrar pela porta estreita, vamos começar pela parte, né, que nós pegamos. Entrar pela porta estreita porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Vamos ver se vocês guardaram, que eu já li 3 vezes esse trecho. A porta larga nos conduz a quê? A perdição. Como a palavra perdição ela pode ter vários significados, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou cair em perdição hoje, né? Ela pode ter um sentido positivo, um sentido negativo. Eu fiquei com dúvida e fui lá no dicionário, ver o que significa a palavra perdição. Até para saber se vale a pena pegar a porta larga. De repente, perdição é uma coisa bem legal. E a porta já é larga, né? Já é fácil para entrar. Então vai levar num lugar bem legal que é a perdição. Então, aí eu procurei lá no dicionário. Perdição. Tem vários conceitos de perdição, mas o primeiro é o melhor deles. Substantivo feminino. Ato de perder ou perder-se. Olha que bonito. Às vezes a gente escuta a palavra, mas esquece de ver que a palavra tem um sentido. Perdição significa perder-se. Então quando a gente está perdido, a gente está em perdição. Aí de novo a gente volta à alusão à ideia da porta. Quando a gente entra numa porta, o que se pressupõe? Que a gente, igual quando a gente escolhe um caminho, o que a gente pressupõe? Que a gente não quer ficar perdido. Não é isso mesmo? Muito antes pelo contrário. A gente entra numa porta porque a gente tem um objetivo a ser alcançado. A gente pode até sair da porta fugindo de algum lugar. Mas a gente entra, nosso objetivo é encontrar algo que tem para nós algum tipo de interesse. Pode ser uma porta ligada ao lazer, pode ser uma porta ligada à cozinha, pode ser uma porta do banheiro, pode ser a porta do centro. Mas a porta tem um objetivo de encontrar algo. E aqui é o contrário. Você entra numa porta que se você perde. Mas se perde em que sentido? Perde no sentido pessoal. E aí eu fico pensando se nós, muitas vezes, abrimos essas portas e nos perdemos. Aí a resposta, sem sombra de dúvida, que sim. Porque se nós tivéssemos já escolhido o caminho certo em todas as oportunidades da vida, possivelmente a gente não estaria aqui, né, reunidos hoje, nessa manhã, no mundo que a gente está. Diria que até a gente está abrindo portas melhores, sem sombra de dúvida, porque muitos de vocês, né, acordaram cedo, vieram ouvir uma pessoa que vocês nem conhecem falar, trouxeram as crianças para a evangelização, podiam ter tantas alternativas, estão aqui cedo, é sinal que já estão fazendo escolhas novas, mas muitos de nós ainda que fazemos algumas coisas erradas, abrimos a porta errada, e de novo pressupõe que o espírita abra portas erradas de vez em quando, que o pressuposto do espírita é que o espírita tem má inclinação, é isso mesmo? Está lá no conceito, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em que prende em dominar suas más inclinações. Então, para ser espírita tem que ter má inclinação. É um pressuposto para ser espírita. Eu sou perfeito, então você não é espírita, porque espírita não é perfeito. Espírita tem má inclinação. Eu morro de medo de falar isso em palestra, porque às vezes a pessoa fica entusiasmada. Agora eu posso aplicar tudo que eu faço de errado. Não. O esforço em que empreende em dominar suas más inclinações. Então, qual é o esforço que a gente empreende em conter as nossas complicações, as nossas dificuldades, né? Nossos desejos de entrar pela porta larga? E até fiz uma listazinha aqui dos motivos que a gente ainda entra nessa porta larga. Mas eu não deixei esses motivos como desculpa não, tá bom? É só uma reflexãozinha. Às vezes a gente entra nessa porta larga porque a gente vive num mundo de prova e expiação. Se a gente pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o mundo de prova e expiação pressupõe o quê? Que prevalecem do mal sobre o bem. Eu não acho que estamos mais no mundo de prova e expiação, uma opinião minha, tá bom? Até muito antes, pelo contrário.
acredito que a gente já está passando da prova de expiação para a regeneração. Hoje eu acredito que tem mais gente boa do que gente ruim no mundo. Acho que já houve um tempo que tinha mais gente ruim do que boa. Mas hoje a gente conhece mais gente legal que gente ruim. Inclusive as pessoas que são ruins, muitas delas estão sendo presas. As pessoas que são muito ruins desencarnam cedo. Você vê que não tem uma carreira, fiz uma carreira de bandido, não existe isso. A pessoa desencarna rapidamente. Então a tendência que a gente tem é o quê? Pessoas mais positivas. Mas é um mundo ainda cheio de tentações, de várias ordens. E às vezes a gente o quê? Fica de frente a essa situação e não sabe muito o que fazer. E aí é a questão do próprio livre-arbítrio. Qual decisão eu estou tomando? Qual opção eu estou tomando? Aí eu coloquei aqui, ó, o mundo da prova de expiação, mas esquecemos que a regeneração será alcançada pelo nosso esforço. Então o esforço de cada um a gente supera essas questões. E o próprio Chico Xavier, um certo pinga-fogo, disse que a previsão é que mais ou menos em 2057 a gente já tem na Terra um mundo de regeneração. 2057 não vai demorar muito. Enquanto a gente está em 2015, nesse mês, então é questão de algumas décadas. Não precisa ter um terremoto, não precisa ter uma catástrofe, não precisa nada disso. A questão precisa de quê? De um movimento interno de nós para esse esforço de regeneração. Estamos mais próximos do que a gente imagina. Outra coisa que faz a gente escolher a porta larga. A gente gosta de falar que a porta larga é vantajosa. E é verdade, tem algum tipo de vantagem, ligado normalmente a expressões de egoísmo. Mas tem algum tipo de vantagem. Mas a gente esquece a bênção de agir conforme a consciência tranquila. Fala assim, eu tenho a vantagem que eu fui atingido em meu egoísmo. Eu fiz uma coisa que me satisfez, mas no fundo minha consciência está lesada. E aí você consegue viver em paz se você tem uma satisfação temporária que no fundo pressupõe que o seu dano consciencial é complicado. Tá, eu vou fazer isso errado. Eu vou ganhar uma vantagem aqui. Mas será que vale a pena ficar nesse universo, às vezes, de complicação de consciência? Nada melhor do que estar certo. Não sei se vocês concordam comigo. Nada melhor você falar assim, eu fiz a minha parte e na hora de tomar as escolhas, tomei a escolha errada. E porque às vezes a gente é defrontado em situações que a gente não está esperando, em que somos cobrados em nossa consciência. E acontece muitas vezes. Uma vez minha esposa entrou dentro do carro, virou para mim e falou assim, de quem é esse brinco? Eu falei, que brinco? Ela falou assim, esse aqui. Aí meu coração apertou, eu falei que eu não sei de quem é esse brinco. Não. Ela falou assim, mas está aqui, no chão do carro, de quem é esse brinco? Eu falei, bem, falar com você, só você entra nesse carro, às vezes minha mãe entra, mas ela não usa esse tipo de brinco. Eu não sei de quem que é. E ela me apertando, aí depois de muita vez ela falou assim, brincadeira, o brinco é meu. Isso é coisa que se faz? Mas eu fico imaginando se eu tivesse andado com o meu carro com algumas pessoas que não fossem minha esposa, Eu ia arrumar uma confusão, mesmo? Ia ser uma suadeira. Eu falei, e agora a casa caiu, Agora eu vou falar, E aí, dá aquela confusão toda. E a tranquilidade de saber que você estava, naquele momento, está tranquilo, de que você não fez nada errado, que aquele brinco não é de ninguém, e que a gente vai ter que arrumar um dono para ele, ninguém entra nesse carro. E às vezes a gente passa por isso. E nada melhor do que a gente estar o quê? Certo. Não é isso mesmo? Às vezes a gente fala assim, se eu for para você, eu vou ter algum tipo de vantagem. Mas será que o dano consciencial é uma vantagem? Ainda mais quando a gente é o quê? A gente é inquirido. Quando alguém às vezes nos liga, alguém, a Receita Federal te liga, aqui é a Receita Federal, seu coração aperta, você fica tranquilo, não é isso mesmo? Alguém te liga, aqui é a cobrança de quê? E porque às vezes a gente está sempre nessa situação. E se você está com tudo certinho, então mais fácil, De falar assim, eu fiz tudo certinho, está aqui, Não tem problema não. Aí coloquei outro item aqui, Muitas vezes a gente entra pela porta estreita com a sensação de que a gente não vai ser pego. Não é isso mesmo? A da porta larga, que a gente não vai ser pego. Não é isso mesmo? Não, vou entrar porque ninguém vai ver. Não é isso mesmo? E a gente esquece que a doutrina espírita coloca por terra isso, Porque a gente tem um quê? A gente tem
digamos assim, uma multidão de testemunhos que nos acompanham. Então, na doutrina espírita não tem como não ser pego, não é isso mesmo? Porque tem a espiritualidade que nos acompanha, tem nosso anjo da guarda, tem um monte de gente. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, a gente é tão filmado, tão registrado, não é isso mesmo? Que não tem jeito a gente não ser pego, não é isso mesmo? Hoje em dia, até o celular a gente registra onde a gente vai. Esses dias eu descobri que eu estou trabalhando no meu celular, dá 20 minutos antes de eu ir embora, e me avisa, ó, trânsito para casa, tantas horas, tantos minutos. Aí quando dá de manhã, meu celular avisa, ó, trânsito para o serviço, tantos minutos. Eu falei, mas nunca avisei pro meu celular onde eu trabalho, onde eu moro. Mas ele já descobriu sozinho. Descobriu que eu vou, descobriu que eu volto. Meu celular descobriu sozinho. Eu falei, não falei para ele, mas ele já sabe. Trânsito para casa, Aí eu pensei, se meu celular sabe onde eu vou, né? É melhor eu não ir em um lugar errado, não, não é um lugar errado, não. A minha esposa mesmo, hoje, né, ela falou comigo assim, você vai mesmo fazer a palestra? Né? E ela é médica, e ontem à noite ela tinha um plantão, de 7 da noite até 7 da manhã. Aí eu até brinquei com ela, falei assim, ué, mas se eu te fazer uma coisa errada, eu faço 7 da noite, tem que marcar um encontro domingo de manhã. Imagina, né, marcar um piquenique, né? Ela falou, é verdade, então, né, então vamos fazer a palestra. Porque a gente está sendo controlado o tempo todo, está sendo vigiado o tempo todo, está sob olhado o tempo todo. E não tem como a gente virar e falar assim, a gente não vai ser pego. É isso mesmo? A questão está no âmbito da consciência, fazer a conforme é correto. Porque não existe essa questão, né? E muitos de nós erramos mesmo. Mas, sem sombra de dúvida, erramos constantemente, para dizer a verdade. Às vezes mentimos, às vezes falhamos, mas o ideal é a gente estar com consciência correta e limpa o tempo todo. Uma vez perguntaram para o Chico, né? Que definição o senhor nos dá de criminoso? Aí o Emmanuel, né, respondeu, o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. É triste isso, né? Criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Você vê tanto que a gente ainda tem danos conscienciais de fazer às vezes coisas erradas em situações que a gente não deveria estar fazendo. Então imagina a gente poder dizer que a gente não é criminoso, que a gente está andando certinho, que a porta não é a porta larga, né? Ainda colocamos, fazemos errado porque todo mundo faz. É o chamado efeito multidão. É isso mesmo? Se todo mundo, né, vai lá e pega o negócio, por que eu não vou pegar? É isso mesmo? Se todo mundo vai lá e faz isso, por que eu não vou fazer? E às vezes a gente esquece de quê? Esquece do fato que a multidão ela é perigosa. Nem sempre o fato da multidão seguir o caminho a gente deve seguir. E essa multidão, né, a gente lembra muito das passagens do Mestre, se é a mesma multidão que glorificava as curas de Jesus, foi a mesma multidão que pediu Barrabás no lugar de Jesus. Então, se a gente começar a agir pela multidão, a gente às vezes complica bastante. A doutrina espírita pede muita atenção nossa em relação a isso. Porque o fato de todo mundo agir não significa que a gente pode agir. O fato de todo mundo se posicionar de um jeito, nós que somos espíritas, não temos o direito também de nos posicionarmos dessa maneira. Muito antes, pelo contrário. Aí no que tange ao tema da opinião, aí que nós espíritas temos que ser mais vigilantes. Porque a porta estreita da opinião cruel, ainda mais nesse mundo também cada vez mais midiático, exige de nossa postura uma postura de maior equilíbrio. Ou não é assim que às vezes a gente está lá e vê uma notícia e fala assim, isso aí tem que matar. Não é assim? Tem que matar. E aí a gente que é da doutrina espírita, a gente sabe que matar não resolve as coisas, resolve. Não é isso mesmo? A gente sabe que o espírito o espírito é imortal, tem que educar, não tem que matar, isso não é não? Mas foi uma coisa horrível. Né? A postura nossa da doutrina é uma postura de equilíbrio, ou a gente vai com as multidões. Não é isso mesmo? Não que a gente vai sair por aí querendo, vou reunir todo mundo, deixa eu falar a verdade, não é isso. Mas às vezes o silêncio, né? É uma forma bem tranquila de agir o quê? De um jeito correto, de um jeito harmonioso, de um jeito que não seja um jeito comum. Quantas vezes a gente entra com a multidão pela maledicência? Porque a porta larga é a porta da maledicência. Não é isso mesmo? Lá no livro Obreiros da Vida Eterna tem
trecho tão curioso quando fala sobre o velório e como a gente tem dificuldade de manter nosso posicionamento equilibrado no velório, mesmo sendo espírita, gente. E aí, quando eu estava acompanhando o velório, sendo para a memória de Dimas, as conversas iam atrapalhando o velório, a harmonia do ambiente. Aí o orientador de André Luiz, espiritual, virou para ele e falou assim, que no atual estágio da Terra, um grupo de pessoas não consegue manter 5 minutos de conversa altruísta num evento que não seja como esse, num evento comum. Então a gente não consegue manter 5 minutos de conversa positiva. A gente sempre tem que arrumar confusão com alguém. Ou ser maledicente, ou gerar algum tipo de situação que às vezes não deve. Sim? E às vezes basta uma frase, que é a coisa complica. Então às vezes quando a frase vem na cabeça da gente, a gente tem que pensar 2 vezes, será que eu devo falar? E às vezes o silêncio é tão abençoado, né? Vocês estão caladinhos aí, olha que bonitinho. Tem silêncio, né? E o silêncio é uma bênção mesmo. Há 2 semanas atrás tive uma afta desse tamanho na boca. Até hoje estou com a cicatriz dela. Enorme, gigantesca. E aí essa afta me exigiu silêncio. Aí eu fiquei calado assim, ó. Se falava do ir. Aí minha esposa falou, mas você está tão calado? Eu falei, mas eu estou escutando bem. Porque às vezes a gente o quê? Às vezes a gente é convidado a ficar calado. E ali foi ótimo, porque eu aprendi até a escutar um pouquinho mais durante 2 semanas. Coisa que a gente não para escutar. E às vezes a gente vê uma mensagem, a gente responde de forma negativa. E a gente só observa. É isso mesmo? Evitando a maledicência. Ou quem sabe fazer igual a minha avó fazia. Não conheci minha avó nessa vida, mas minha mãe contava uma história que eu achava tão bonita dela, que ela falava assim, minha avó não caía no deslize da maledicência, na porta larga da maledicência. Aí ela falava que se tinha um grupo de amigos e fazia uma crítica a alguém, ela sempre tinha um mas para a pessoa. Mas é bom lembrar que fulano, mas isso não resolve não, né? A gente é empolgado na maledicência. Aí o pessoal continuava, e ela falava, mas é bom lembrar que fulano também. Aí se o pessoal continuava, e ela não arrumava confusão também não. Eu ouvia mais um pouco, aí assim que dava o quê? Ela saía com calma do ambiente e o quê? Deixava a sua mensagem. Tudo bem? Então é o que a gente deve fazer às vezes. Será que a gente não empolga em falar mal das coisas, das pessoas, até agravando situações que não são necessariamente tão expressivas assim? Né? Será que a gente não faz um mundo pior com o nosso verbo, enxergando o copo às vezes mais vazio do que cheio? E muitas vezes o quê? A questão é de interpretação, não é isso mesmo? Como estamos interpretando o mundo que nos serve? Como estamos interpretando esse tempo tão agradável? É um tempo agradável ou um calor insuportável? Não é isso mesmo? Como estamos interpretando a chuva? Né? Teve um dia que uma amiga minha começou a condenar a chuva. A chuva, meu cabelo, a chuva. Aí a gente brincou, sai da bolha. Você está dentro de uma bolha que a chuva é só chuva, não é isso mesmo? E a natureza, e a necessidade de água, né? E o que? O momento que está tudo muito seco, e a pessoa reclamando da chuva, sendo que nada mais agraciado que a chuva, não é isso mesmo? Você fala, a chuva está quente, que bom, não é isso mesmo? Vamos passear na chuva. Um dia desse choveu, eu levei minha filha para a chuva. Fomos nós 2 para a chuva, como nós 2 na chuva. Né? Sentindo a chuva cair. Experiência de banho, mas ensino, vai para a chuva. Então vamos para a chuva. Aí a pessoa tem medo da chuva. A chuva está caindo, estou com medo da chuva. Às vezes depende da chuva, dá para medo mesmo, né? Ela pode ser perigosa. Mas vamos curtir, né? As coisas e ver as coisas de forma mais positiva. E por fim, para a gente acabar essa lista, porque o tema do nosso estudo hoje é a porta estreita, não a porta larga, né? Estamos presos em processos obsessivos, por isso que eu entro na porta larga. Eu estou num processo obsessivo, aí eu vou entrar na porta larga. A gente pode dar desculpa de processo obsessivo em porta larga? No Espiritismo, infelizmente, não. Porque quando a gente fala em obsessão, a gente sempre pensa em estar em má influência. Aí a gente fala assim, a gente escuta aquela vozinha, vai, faz errado mesmo, né? Não vai ser tão errado não, você tem o direito, vai, fica tranquilo. E aí depois você fica assim, a culpa não foi minha, foi do Espírito, não é isso mesmo?
A doutrina espírita tem essa desculpa, né? Eu fui influenciado pelas forças espirituais. E a gente sabe que obsessão não é isso. Obsessão, qual palavrinha prevalece quando a gente pensa em obsessão? A gente pensa em sintonia, a gente pensa em equilíbrio. O melhor conceito de obsessão está lá no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Lá fala assim, observando essa mediunidade como sintonia, alguém usou a palavra sintonia aí. A obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Gente, esse conceito é maravilhoso. Obsessão é o equilíbrio de forças. Então não podemos pôr culpa nos obsessores. Às vezes, de repente, a gente é a gangue, é o líder da gangue dos obsessores. É a gente que chama os obsessores, não é o obsessor que procura a gente, não. Cadê os obsessores? Você vai atrás deles. Porque equilíbrio de forças. Não pressupõe um influenciando o outro. Pressupõe uma relação de equilíbrio. E basta começar. É isso mesmo? Basta começar. Por isso que a gente não pode o quê? Tentar entrar na parte estreita. Se entrar na parte estreita, a gente se perde. Aí, nesse mesmo conceito de Emmanuel, ele trouxe uma expressão que eu achei tão bonita, fala assim, toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Então, começa pelo pensamento alheio. Ah, não sei se eu faço isso, não sei se eu vou lá, não sei se eu vou complicar hoje. Aí, Emmanuel completa. Olha que impressionante. Hoje é um pingo de sombra, amanhã é uma linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Vocês guardaram? Hoje um pingo, amanhã uma linha, depois um painel. Ou a gente acha que começa assim, ah, eu estou complicado. Basta o quê? Basta um passo para dentro da porta. Não é isso mesmo? Que de repente você está em perdição. Então por isso o vigiar e orar. A gente sempre esquece que é vigiar e orar, não orar e vigiar. Começa com a vigilância. E se a vigilância não está ajudando, vamos para a oração. Né? Vamos tentar concentrar nossa mente para evitar que a nossa porta estreita apareça. Aí até porta larga apareça. Até completei aqui que a gente tem lá no livro Ceifa de Luz de Emmanuel o resumo da porta larga. Ele fala assim, em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu. Olha que bonito. Então a paixão do eu, que pode ser sintetizada numa única palavra, que é qual? O egoísmo, que pode ser completado pelo orgulho, é a porta larga. Tudo bem? E aí temos as variações de nossa perdição, que passa pela preguiça, pela maledicência, pela inveja, pelo ciúme, pelos desequilíbrios de toda a ordem, em síntese, aquilo que nos tenta. É isso mesmo? E aí vai variar qual que é a porta larga para cada um. Porque a porta larga não é igual para todo mundo. Não é isso mesmo? Vamos imaginar que ninguém aqui seria tentado em comer uma minhoca. Concorda? A gente trouxe uma minhoca. Quem quer? Vai sair correndo. As crianças ainda com mais desespero ainda. Mas o peixe morre pela minhoca, não é isso mesmo? Não é o que tenta ele? Porque o problema do peixe é a minhoca. Então eu pergunto, qual é a nossa minhoca? Complicado. Aquilo que nos puxa. Né? O olhar nos puxa a atenção. Aonde temos a nossa porta larga? Aí cada um tem a sua. E por isso que a gente está reencarnado. Para poder o quê? Ter atenção em relação a ela. Virei a folha e cheguei onde eu queria. Pode ser? Tranquilo para todos? Vamos ao próximo versículo. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Ok. Vamos agora falar da porta estreita. Exatamente digamos assim, ao contrário daquilo que seria a porta larga. A alegoria de Jesus à porta estreita é maravilhosa. Mas ela é maravilhosa demais, assim. Ela é incrível. E com ela a gente pode desdobrar várias reflexões. Começamos pela mais simples de todas. Qual que é a vantagem da porta ser estreita? Que a gente passa sozinho. E sem levar nada. Hoje em dia passar em porta, dependendo da porta, a gente não consegue passar com nada, já reparou? O exemplo mais clássico hoje são as portas de banco. Não é isso mesmo? Se você vai com muita coisa, você não entra. Não
é isso mesmo? Você não entra no banco. Aí você começa, tira relógio, tira celular, tira tablet, tira mochila, tira equipamento de maquiagem, tira óculos, tira a chave do carro. Aí a porta do banco é mais ou menos a porta espiritual. Você vai ter que passar sem nada. Não é isso mesmo? Se você levar muita coisa, você não vai conseguir levar. E essa expressão da porta estreita é exatamente um convite à essência. Quando a gente pensa, o primeiro ponto que é a questão material. Sim? Somos elementos vinculados à matéria? Sim. Estamos encarnados na matéria? Sim. Temos a matéria a nosso dispor? Sim. Mas a pergunta é, quem somos? Somos os elementos da matéria ou somos necessariamente uma essência espiritual? Entenderam? Porque quando a gente pensa nessa alegoria da porta estreita, é pensar na nossa essência passando, não nas coisas que nos agregam, entenderam? A doutrina espírita, ela não condena ter posses. Não há nenhum problema no espiritismo nesse sentido. Você pode ler lá a lei de conservação no livro dos Espíritos. Mas fala muito do perigo das posses. Inclusive o próprio Mestre Jesus nos alerta isso sobre a questão que é mais fácil, a alegoria de novo, né? Um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então a atenção com as posses, de pensar, quem sou eu? Eu sou as coisas que eu estou agregando em torno de mim ou sou uma essência? Porque se dada a aventura eu não tiver essas coisas em torno de mim, será que eu perco a minha essência? Porque quando a gente pensa na porta estreita, a gente até pensa na questão do desencarne. O que a gente leva quando a gente desencarna? Em termos de recursos materiais? Absolutamente nada. Inclusive isso serve para qualquer religião. A gente vai para dentro ali do caixão, vai ser cremado e tudo fica para trás. Tudo fica para trás. E aí nós vamos levar o que? Levar a nossa essência. E eu pergunto, que essência é essa? Então se normalmente eu sou representado por aquilo que eu tenho, então eu sou representado por quê? Pelo o meu apartamento, que é sofisticado, pelo meu carro, ou pela roupa que eu estou usando. Se eu sou simbolizado por isso, não tem problema você ter o quê? Você ter uma casa boa, ter um carro bom, ter uma roupa sofisticada, não tem problema. Agora a pergunta é, qual é a sua essência que você tem para oferecer? Qual é a sua força de espírito? Para que quando você seja o quê? Colocado em xeque, e todas essas questões sejam retiradas, porque vão ser mais cedo ou mais tarde, eu pergunto, o que ficará? Entenderam? Porque esses nomes de tudo vai ser retirado. E é questão de anos. Ou dependendo da pessoa, de dias. Ou dependendo de quem está aqui hoje, de horas. Hoje a gente não pode daqui a 2, 3 horas estar desencarnado. Não deu para entender? E tudo vai ficar para trás. E se tudo ficar para trás, eu pergunto, o que temos para levar de nossa essência, quando passarmos por essa porta estreita? E essa é uma questão fundamental de cada um de nós. Aí eu costumo então a gente fazer a alegoria do teatro. Eu acho tão bonita a alegoria do teatro. A gente imagina que quando a gente pensa a vida como uma representação, a gente imagina que Deus é o diretor, não é isso mesmo? E Deus o quê? Constrói a estrutura desse teatro da vida. E nessa estrutura do teatro vai ter o quê? Vai ter o ator, a atriz interpretando e vai ter o cenário. Os cenários são os elementos que nos cercam. E o ator e a atriz são aqueles que vão interpretar nessa peça da vida. Quem já foi ao teatro sabe que pode ter um cenário maravilhoso, extraordinário, pode ter tudo incrível. Mas se a pessoa que não conduz a peça não tiver o quê? O brilho do ator, a peça não nos marca. Não é isso mesmo? Agora, em contrapartida, se você for num local que tem um ótimo ator, uma ótima atriz, e ter 2 caixotes, e ele fizer uma bonita interpretação, você vai levar essa peça para o resto da vida da sua cabeça. Então a pergunta é exatamente essa. Como estamos interpretando a vida em nosso teatro? A gente está preocupado em enfeitar o palco, mas não fazendo o nosso bom papel. Ou a gente está preocupado em fazer nosso bom papel independente do palco que a gente tem. Porque o palco não é provisório. Hoje está dizendo assim, hoje você tem conforto. Não é assim mesmo? Hoje a gente está lá com a nossa casa, com a nossa vida, etc. E amanhã, quando o conforto não existir,
E quando eu falo amanhã, pode ser que não seja essa vida, pode ser que seja outra vida. E se amanhã desencarnar numa condição muito diferente de hoje? Ou ao contrário, se eu reencarnar numa condição muito melhor, o que eu estou dando da minha essência? É a porta estreita. De virar e falar assim, eu sou mais do que isso. E se a gente for mais do que isso, a gente vai com segurança. Agora, se a gente depende de quê? Depende de todo o cenário para poder agir bem, é complicado. Então, tomar muito cuidado de separar aquilo que temos daquilo que somos, na essência. É fundamental. Sim? Aí eu viro a folha. Segunda reflexão. A porta estreita não se passa com nada e também não se passa com ninguém. Que é outra questão fundamental no espiritismo. É sabermos que se ela é estreita, é para passar um só. E se der até de lado, assim, ó. E aí quando a gente pensa em passar um só e de lado, nós vamos pensar na questão do apego. Que é fundamental que a gente não tenha, porque na nossa vida em relação às pessoas. Estamos preparados para nos desapegarmos das pessoas que nos cercam? E entendemos que nós somos espíritos que caminhamos individualmente no processo da evolução, mas agregado aos outros, mas não necessariamente dependente dos outros. Nós nos preparamos para o nosso desencarne, o desencarne dos outros. Porque tem gente que está preparado para o seu próprio desencarne. Ah, eu já me preparei, se eu morrer não tem problema. Só não pode morrer fulano. Porque se fulano morrer, eu morro também, eu vou, né, com ele. E aí eu pergunto, sabe quem está preparado para isso? E às vezes eu mesmo me pergunto, qual que é o desencarne que vai mais me entristecer? Não é uma boa pergunta. Aí eu falo assim, é da minha filha, a Sofia. Sofia, né, é uma criança, ela tem 9 anos. Ela é uma alegria em pessoa, né, menina super feliz e contente. E se a Sofia desencarnar? Será que eu estou preparado para isso? E a gente tem que fazer esse esforço, de falar assim, eu tenho que entender que ela é um espírito, eu sou um espírito, e ela tem seu caminho, eu tenho o meu. E amanhã eu posso ser surpreendido por uma doença, e de repente ela o quê? Porventura tem que desencarnar, ou um acidente, na van, voltando da escola, e ela vem desencarnar? E será que eu estou preparado para isso? E a gente tem que dar conta justamente dessa circunstância, de entender que cada espírito tem o seu caminho. Cada companheiro tem sua situação. E a gente não sabe até qual momento a gente vai ser surpreendido por isso. E no sentido contrário também. Que quando a gente desencarnar, a gente deixa para trás aquilo que for para trás. Isso eu falo com a minha esposa e ela não gosta. De jeito nenhum. Mas eu falo para ela, ó, presta atenção. Se eu desencarnar, case de novo com outro. Porque vai saber com quem que eu vou estar lá no plano espiritual. E ela não leva isso na boa. Aí ela fala, não existe isso não. Eu falei, existe. Claro que existe. Eu vou. Não sei se eu tenho um guia espiritual, uma guia espiritual. Eu não sei, espírito não tem sexo, mas vai saber, né? Isso é a minha ex-esposa. E aí fica aquela confusão. Então aí eu falo para ela, ó, você desapega. E eu também vou desapegar. Você casa de novo para cuidar das crianças, divide as coisas do jeito que você quiser aí. Ó, eu só meus filhos estão essa e essa, mas eu também não estou preocupado com essas coisas não. Fica aí só a dica, mas faça se você quiser e eu vou. Agora imagina eu lá no plano espiritual preocupado. Ih, o que aconteceu com aquele dinheiro que estava lá na caixa? Nossa, o que fizeram com o meu carro? Nossa, aquele relógio meu, saudade daquele relógio. Nossa, fulano, o que foi com fulano? O que aconteceu com fulano? Não, gente, é ir para aí. Não é isso mesmo? A gente tem que entender que a vida é um ciclo. E a gente tem que deixar as coisas para trás. Até porque é um processo. E a gente está preparado para a gente passar a porta e dizer, eu já vou passar a porta e você deu para trás. Ó, mas quem ficou para trás? É aí, ué. Super feliz. Deixar as coisas para trás. Não é fácil isso não. Mas a gente tem que pensar muito nessas questões. Não tem uma lição muito bem-humorada de Humberto de Campos, no Cartas e Crônicas, na condição de Irmão X, que ele vai falando sobre, a lição chama Treino para a Morte. Ela é muito bem-humorada, aquela lição.
Ela fala de comida, fala de tudo na situação. Em dado momento ele fala da família. Ele fala assim, ó, sobretudo não se apegue demasiadamente aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles, e de que por isso logo agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Olha que interessante isso. Porque a gente fica tentando desencarnar, mas orientando todo mundo. Ó, eu vou desencarnar, mas você faz isso. Você faz isso. Aquele dinheiro você investe em tal local. E gente, e desencarnar, né, já é aquela confusão. Por isso que também é bom não ter muita coisa, né? Para não ter que dividir. Tem um time meu que desencarnou, meu primo ficou todo feliz. Ó, meu time deixou esse celular aqui, ó, aquele celular que nem tem WhatsApp. Porque meu pai deixou, ele é todo feliz. E a família é super feliz. Né? Imagina se tivesse deixado muita coisa, podia dar confusão. Né? Então, é bom a gente deixar as coisas para trás, sem muita preocupação. E tem um texto tão bonito que a gente pensa isso, é as cartas do Chico, em relação a filhos desencarnados. Isso é um tema tão interessante, porque às vezes a gente tem uma pessoa que a gente gosta muito, que desencarnou, e a gente acaba esperando notícia. Reunião mediúnica, já deu notícia? Não. Aí deu notícia, não deu notícia. Gente, desencarnou, deixa aí. Para que nós não ficamos usando a mediunidade para ter notícia de espírito? Né? É uma carência que a gente não precisa ter. Mas cedo ou mais tarde a gente encontra com as pessoas. Só desencarnar também. Aí você encontra com a pessoa. Não precisa ter notícia de fulano, não tem que ter. É tão bonita as cartas do Chico, de filhos para pais. Muito bonito isso. Se a gente para pegar aquelas cartas e ler, na maioria, apesar de darem notícias a respeito deles no plano espiritual, a atitude quase sempre é a atitude do tipo, então tá, agora eu vou. Dê conta, entendeu? Às vezes as suas lágrimas aí, às vezes nos prejudica o lado de cá. Olha que interessante isso. O seu desejo de prender é muito sufocante. Então a gente deixa seguir seu caminho. Né? Então, se porventura acontecer de alguém que a gente gosta muito de desencarnar, deixa seguir o caminho, porque é o ciclo das coisas, né? E vamos respeitar aquilo que a própria espiritualidade tem para conosco, né? Respeitar nesse sentido. Chegamos à terceira porta estreita, e essa terceira porta estreita não é minha, é de Emmanuel. Preparando o estudo, eu fui lá ver o que Emmanuel fala sobre a porta estreita, e Emmanuel definiu uma porta estreita bem curiosa, que seria as dificuldades. Eu trouxe um trecho aqui, mas eu acho que é um trecho muito longo para a gente poder ler. Eu acho que eu posso falar um pouquinho dele, tá bom? Eu vou só ler só a primeira frase. Aceitemos a dificuldade por mestre amorável, se esperamos que a vida nos entregue os seus tesouros. Olha que lindo! Se esperamos que a vida nos entregue tesouros, vamos esperar das dificuldades uma porta estreita que a gente vai passar. Não tem como viver essa vida sem dificuldades. Ainda mais que o mundo que a gente vive é ainda cheio de complicações. E se tem uma coisa que a gente tem certeza, é que as dificuldades representam para nós um processo de aprimoramento e um processo de renovação. André Luiz uma vez colocou isso no livro, e quando eu li, me irritou bastante. Ele colocou assim: solucionado um problema, espere outro. Nossa, eu fiquei muito triste lendo aqui. Porque às vezes a gente vive querendo ter um dia tranquilo. Não é isso mesmo? Agora eu vou ter um dia tranquilo. E eu fico pensando se é possível a gente evoluir sem passar por dificuldades. Das mais variadas. As dificuldades afetivas, as dificuldades econômicas, as complicações, às vezes, do nosso serviço, um problema de desventura de desemprego, uma situação, às vezes, que a gente não está esperando no que tange a saúde. E de repente, quando a gente passa por isso e a dificuldade bate a nossa porta, a gente entende que é Deus nos empurrando pela porta estreita para agir de uma forma mais correta. Quando eu era criança,
lá por 7, 8 anos de idade, meu pai era muito bem de vida. E meu pai, as coisas deram errado para ele lá e os negócios dele acabaram falindo. E aí, no meio dessa confusão toda, foi todo mundo obrigado a trabalhar. Né? Naquela época, criança, né, era mais empurrada para o serviço. Hoje, a Sofia, ela usa as leis a seu favor. Sofia, vai lavar o prato, criança não pode trabalhar. Ela fala aí, raiva, né? Eu puxar a orelha dela. Mas aqui em casa, quem manda sou eu, né? Então, aqui você faz o serviço doméstico também. Mas meu pai pôs a gente para trabalhar, todo mundo. Precisava de ajudar, né? Então eu ia lá fazer o serviço tudo. E aí todo mundo foi trabalhar, todo mundo foi trabalhar, todo mundo foi trabalhar. E a gente sentiu muito baque da diferença econômica. A gente tinha uma casa boa, deixou de ter uma casa boa, foi morar com a minha avó, e aquela coisa toda, a situação não era boa. E aí fomos todos os filhos empurrados para o trabalho. Se a gente analisasse na época, a gente não gostou. Porque houve o quê? Houve um momento de restrição mesmo, restrição material, comparado com o que a gente tinha antes. E sem contar que a gente era mais acomodado, a gente foi obrigado a trabalhar. Eu era muito novo, eu era criança. Mas aí, passado algumas décadas do que ocorreu, às vezes eu estou lá conversando com a minha irmã, né, que de vez em quando vem aqui fazer a palestra para vocês, e aí a gente fala assim, foi uma coisa mais abençoada que ocorreu com a gente. Porque ensinou todo mundo a quê? A trabalhar. Porque se a gente não tivesse passado por aquilo, a gente não tinha dado o quê? O valor ao trabalho. Então, para a gente foi a circunstância mais abençoada que nos ocorreu. Graças a Deus, aconteceu. E às vezes, se não tivesse acontecido, talvez esse caso não tenha o quê? Impulsionado a gente a acordar cedo para fazer o serviço, a dar valor para as poucas coisas que chegam até nós, se contentar com pouco, mesmo quando tem muito, mas saber o quê? Saber que quando tem pouco tá bom, né? Não reclamar demais, porque já foi muito ruim, e agora que está melhor, tá ótimo. E se, vou reclamar, não, né? Tá ótimo do jeito que está. São coisas que a gente aprende na dificuldade, que a gente não espera. E quando a gente entra no tema da saúde, aí que a coisa complica ainda mais. A gente pensar a saúde como algo, o problema da doença como algo positivo, é possível? Eu estou com uma doença, eu tenho que interpretar ele como algo positivo. Na doutrina espírita da porta estreita, sim. Às vezes pode ser a dificuldade que nos convida à vigilância. Se a gente não tiver aquela dificuldade, como é que vai ser? Entenderam? Aí eu trouxe um trecho de Emmanuel, tão bonito, mas tão bonito, quando eu li, eu fiquei encantado com ele. É o livro Consolador, a pergunta 95. Eles perguntam para Emmanuel a seguinte face: em face dos esforços da medicina, como deve se considerar a saúde? Então, em face dos esforços da medicina, como deve se considerar a saúde? Pode dar a resposta? Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade de contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Gente, isso é bonito demais. Então, se para que na terra a saúde é o quê? Seriam os órgãos funcionando bem, para o plano espiritual a saúde é o quê? É a harmonia da alma. E que muitas vezes, para acontecer, pressupõe o uso das moléstias da terra. Então, olha que lindo isso. É uma forma de dizer o seguinte: fique atento, que às vezes um probleminha de saúde é uma forma de convidar, o quê? Para uma reflexão maior, de algo positivo, né? Para cada um de nós. Quando eu era pequeno, eu tive febre reumática. Não sabia o que era isso. Me chamam de Coreia, né? Eu nasci de uma família espírita, mas não era lá o mais participante mesmo do espiritismo. Aí eu fui o quê? Tive febre reumática. Vamos levar lá no Grupo Emmanuel, que é o grupo que eu frequento hoje, para poder fazer tratamento espiritual. Eu estava lá nos meus 9 anos de idade. Aí quando chegou lá no Grupo Emmanuel, tratamento espiritual, eu entro na reunião de tratamento. Aí começa as notícias. Instalou tal máquina, tal equipamento, tal equipamento, tal equipamento, tal coisa. E começa o quê? A dar a representação do esforço da espiritualidade. Aí vai lá, informa, vai ter que tomar a injeção todo mês até fazer 21 anos de idade. Bezetacil. Eu fui com raiva demais. Eu era criança, muito com raiva dessa bezetacil, muito com raiva dela. E briguei, chorava, perguntava, mas por que comigo?
por que comigo? Aí devagarinho, eu fui gostando daquele grupo, irmão. Aí ia de novo, ia de novo, ia de novo. De repente o quê? De repente a doença o quê? Desapareceu e o bem ficou. Entendeu? E aí a casa, né, hoje representa a casa que eu participo, a casa que eu frequento, a casa que eu tenho envolvimento, que eu tenho minha reunião regular toda semana. E às vezes havia um probleminha de saúde que me chamou a atenção para que eu pudesse o quê? Refletir sobre aquilo. Então, gente, dificuldade é porta estreita. Problema é porta estreita. Restrições é porta estreita. Dificuldades afetivas, porta estreita. Que a gente tem que valorizar cada um de nós, a cada instante. Sim? E chegamos para a gente poder fechar, que o tempo está acabando, a nossa quarta e última reflexão, que é a porta estreita representada um pouco pela solidão. Não é isso mesmo? Que todos nós um dia, porventura, venhamos passar. Existe uma lição muito bonita, que quando eu li, fiquei assim, né, vi, é um misto de bonito com triste, às vezes, que chama Jesus e os Amigos, do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala sobre a vida de Jesus, nessa lição. E ela vai acompanhando a vida de Jesus, desde a manjedoura até o Calvário, falando das relações de amizade de Jesus. E vai comentando tanto que o mestre tinha com os seus discípulos uma profunda relação de amizade. Amizade sincera, não só do mestre Jesus, mas também dos discípulos para com ele. Mas a vida do mestre foi uma vida que, com o decorrer do tempo, foi sendo convidado, convidado a escolhas, que levou a ele um isolamento, que da não compreensão dos outros, principalmente nos últimos momentos de sua encarnação na Terra, quando ele foi negado por Pedro, foi traído por Judas, outros exigiram provas da sua ressurreição, como Tomé. Os discípulos quase todos sumiram, fora a figura de João. Então essa solidão do mestre é exatamente a representação, às vezes, da porta estreita. E sabemos que muitas vezes nós não somos compreendidos, quando a gente começa a renovar nossos valores. Às vezes em casa as pessoas não entendem com clareza, quando a gente nos convida o ambiente para a paz. Às vezes quando a gente fala lá no serviço da gente de agir de forma mais correta, as pessoas não entendem, e às vezes a gente se sente sozinho. Mas isso faz parte do cenário da vida na porta estreita, porque vamos passar por ela mesmo sozinho, mesmo tendo os nossos amigos. E Emmanuel fecha essa linda lição do Caminho, Verdade e Vida com a seguinte frase: quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Essa frase é tão bonita, né? Toda criança teme e exige muito. E assim acontece conosco quando a gente começa a acertar, não é isso mesmo? A gente tem em torno de nós as crianças que temem e exigem muito de nós. E não podemos deixar de amá-los, mas temos que seguir nosso caminho, na renovação de cada um de nós. É isso mesmo? Bom, gente, obrigado pela paciência e até a próxima oportunidade. Tchau, vamos. Eu que agradecemos.